Irmão, vamos ler a palavra de Deus no livro chamado Escritor Desconhecido, que alguns até ousam dizer que foi o apóstolo Paulo que escrevera, mas no silêncio da Bíblia eu não posso falar nada. Quando a Bíblia silencia, eu emudeço. Tudo que eu sei que é o Escritor Desconhecido, o livro da Carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e o 2. Vamos ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentando à destra do trono de Deus. Vamos lá, a primeira parte do versículo parece que haver uma contradição, uma aparente contradição, quando ele diz assim, corramos com paciência. Quando fala em correr, dá-nos a entender um atleta, talvez a gente olhe nas maratonas e daí por diante. E logo vem na nossa mente como correr com paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí vem uma coisa extraordinária. Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Quando o escritor Hebreus, ele nos ensina a correr com paciência, a carreira que nos está proposta, ele está falando aquilo do desígnio de Deus na nossa vida. Eu acho que todos nós, se não sabíamos, deveríamos saber quais os desígnios de Deus para a nossa vida. O desígnio de Deus é o teu ministério. Mas que ministério é esse? Você deve saber. Então você vai investir nisso. E ele fala correr com paciência. Irmãos, na vida espiritual, aqueles que confiam no Senhor, como dissera Davi, confiar no Senhor às vezes nos traz angústias profundas. Porque o Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele não nos antecipa sofrimentos. Não. O Senhor diz, basta cada dia o seu mal. Então às vezes estamos clamando a Deus por resposta e queríamos que Deus nos mostrasse a nossa trajetória e Deus não faz. Ele disse que basta a cada dia o seu mal. Então correr com paciência é na hora talvez no seu ministério, seja lá o que for. Na hora da angústia. Você correr para onde? Como correr com paciência? Correr para o seu quarto. Fechar a tua porta. Se derramar nos pés do Senhor em silêncio. Confiar com paciência, como Davi disse, esperei pacientemente no Senhor. Que a seu tempo a resposta virá. Aí ele diz no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, olha aí ele falando de proposta, também, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando à destra do trono de Deus, isso é, à direita do trono de Deus. Irmãos, a vida espiritual, a Bíblia diz, Jesus disse que ela é tomada à força. E o que é isso? Quanto mais próximo de Deus nós chegamos, mais haverá obstáculos. Vem o cansaço espiritual colocado pelo inimigo. Vem as pedras tentando tirar do caminho. Lembro-me de uma maratona, não sei aonde, eu não me lembro agora, mas sei que foi real, e um brasileiro ia chegar em primeiro lugar.
e alguém sai dali e pega o brasileiro e puxa as pessoas, o tira, o separa aquele brasileiro, mas mesmo assim ele não conseguiu mais o primeiro lugar. E assim é na nossa vida espiritual. Correr com paciência a carreira que nos está proposta. Jesus nos fez, nos propôs isso. E nós aceitamos essa proposta de Cristo, levar a nossa cruz. É fácil? Não. Jesus não nos prometeu mar de rosas. Jesus nos prometeu vitória. O que precede uma vitória são as lutas. Ninguém vence, não adianta você apenas orar se você não agir. Não adianta você orar se você não toma uma atitude, se você não age. A sua oração é em vão. Qual é a carreira que está proposta? Correr com paciência. Normalmente, irmão, quando Deus tem um grande propósito na sua vida, uma promessa de Deus na sua vida, o inimigo às vezes chega primeiro, com outra bem trabalhada, bem lapidada, aparentemente vinha de Deus. E se você não vigiar, cairá na esparrela que caíra o grande homem de Deus, o general Josué. Se deixar a olhar pela aparência e não consultar o Senhor. Correr com paciência e ter esta convicção, não convicção. Convicção pode ser alterada. Convicções se alteram a qualquer momento, porque convicções não são verdades. São crenças. Você tem aquela convicção. Mas se você tem certeza absoluta, esta jamais será alterada. Por que a certeza? Então ele diz, portanto, nós também. Olha, observa a expressão. Portanto, nós também. Significa que eles, naquele tempo, alguém já estava sofrendo essas lutas, essas perseguições, porque ele se coloca, nós também. Isso é, não somos melhores do que Cristo. Cristo sofreu. Foi caluniado. O termo no original é escarrou. Escarraram na face santa de Jesus. Mas Jesus tinha um propósito. Jesus tinha um objetivo. Diz que Jesus tinha uma carreira proposta para Cristo e era salvar a raça humana. E Jesus não podia abrir mão desse seu propósito de resgatar a raça humana. Deslacerar o seu corpo de maneira tal que o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que o corpo de Jesus foi literalmente dilacerado. Foi todo perfurado, cortado, moído. Ele disse, pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus tinha um propósito. E eu creio que Jesus tem um propósito na sua vida e você sabe. Você sabe qual é o seu desígnio diante de Deus. O seu desígnio é o seu propósito. O seu desígnio, o seu propósito é em cima do seu desígnio. Pegar aquilo que o Senhor confiou a você, que está nas tuas mãos, e sair a todo custo, se livrando das calúnias, do mal, das perseguições, não cedendo às astúcias do inimigo, mas olhando para Jesus como autor e consumador da fé, como diz aqui o versículo em que nós lemos, até na hora da chegada, a entregar as mãos de Cristo, aquele dizer, está aqui, Senhor, aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos está aqui. Sei que nessa trajetória serás caluniado, talvez presos, machucados, torturados, como nossos irmãos que vão para aqueles países lá do Oriente Médio e da Ásia. Mas também o profeta escreve, levanta e anda, porque o vosso descanso não é aqui. Jesus aqui não nos prometeu, como eu já falei, mar de rosa. Jesus nos prometeu vitória. Deixa eu te lembrar uma coisa, eu não sei para que eu estou falando. A vitória de Cristo não está ligada a bens financeiros. Jesus, você pode não ter uma casa para morar.
uma casa para morar. E ser o homem mais abençoado da igreja de Cristo. As vitórias que Jesus nos prometeu, são vitórias espirituais. Este mundo já fede. As pessoas estão brincando de ser crente. Estão fazendo chacota com a palavra de Deus nas vias públicas. As pessoas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Diz que Jesus é bom, que é maravilhoso, mas nega com suas atitudes e com suas ações. O evangelista João escreveu na epístola, na sua segunda epístola, no capítulo 2. Deixa eu confirmar aqui. Lá perto do livro do Apocalipse, no capítulo 2 e o versículo... Vamos ver o que disse o evangelista. Para tirar. João, 1 João no caso, no capítulo 2, o versículo 6. O evangelista João diz, aquele que diz que está nele, também que andar com o vereador. Muita gente diz que tem Jesus, mas suas atitudes diz outra coisa. Muita gente pregam a paz vivendo em guerra. Fala com você sorrindo, mas vive em conflitos interiores, porque as suas ações não condizem com as suas palavras. Aquele que diz que está nele deve andar como vereador. Então correr. Qual é o seu desígnio? O que foi que Jesus colocou nas suas mãos? Você tem o dom do louvor? Que louve. Paulo fala isso. Se é exortar, que exorte, não interessa. Se é ser um mensageiro oculto da palavra de Deus, fora da igreja, que seja. O interessante é, quando Paulo fala dessa carreira com paciência, é que nesta caminhada, na fixação do seu desígnio, o inimigo vai usar muita gente para te tirar dessa trajetória. Mas segue firme. Vá em frente, acredite e não desanime, porque a vitória só vem depois da luta.